Hoje vim compartilhar com vocês como é que é minha rotina escolar aqui na Alemanha. Eu não tenho bem uma rotina que eu sigo todos os dias. Nesse dia eu acordei 6h30 porque eu precisava fazer algumas coisas pro canal antes de ir pra minha aula, que começa às 8h50. Então eu escovo meu dente, faço meu skincare. Normalmente eu faço um chá ou um café. Nesse dia eu fiz chocolate quente e pro meu namorado eu fiz um chazinho de remédio porque ele tava doente, ele não foi pro trabalho esse dia. Quando ele vai pro escritório, ele acorda entre 5 e 5h30. Às vezes eu aproveito o embalo de acordo esse horário também. Esse dia ele trabalhou de casa, mesmo doente. Eu precisava responder alguns e-mails, agendar algumas contas que eu precisava pagar, mas normalmente quando eu vou só direto pra aula eu acordo às 8 da manhã, né? E também queria responder comentários de vocês que eu tinha postado o vídeo uns dias anteriores. Eu sempre gosto de pelo menos ler e dar um like em todos os comentários, então tudo que vocês comentam eu tô vendo. E aí fui escolher uma roupa pra ir pra aula. Já começou a fazer um pouco de frio aqui, a gente tá no outono, né? Então coloquei uma calça com uma blusa preta de gola alta. Eu gosto de passar pelo menos um protetor e um blush, mas nesse dia eu tinha um pouquinho mais de tempo, então fiz uma maquiagem um pouco mais elaborada, dei uma organizada no meu quarto. E, gente, quando eu começo a organização, eu vou me empolgando, eu já tava organizando a cozinha, organizei um pouco do banheiro também. Vocês são do time que antes do trabalho, antes da aula, preferem dormir até mais tarde ou acordam um pouco mais cedo pra se arrumar? Eu valorizo esse meu momento de me arrumar um pouco, assim, eu acordo 20 minutos antes, talvez, do que eu acordaria. Eu consigo fazer uma maquiagem, escolher um look, fazer um cabelo e eu me sinto melhor, né? Nesse dia tava um solzinho, mas não se enganem, porque tava frio. Mas tava lindo o céu nesse dia, ó. Eu filmei um pouquinho mais cedo na hora que eu acordei e aí um pouquinho depois, já próximo da hora de ir pra aula, eu coloquei esse casaco, mas depois eu acabei trocando, porque eu achei que tava muito arrumada. Botei o mais normal. Eu vou andando pra escola e eu tenho a grande sorte que minha escola fica 2 minutos andando da minha casa, mas a gente vai trocar de sala, a partir da próxima semana vai ser um pouquinho mais longe. A minha escola é bem grande, porque tem muita gente estudando lá, são 2 prédios no prédio principal, só que não tinha espaço suficiente, então eles têm uma outra parte da escola que fica numa rua paralela. Então a direção vai trocar a nossa sala, porque no momento a gente tá tendo aula no sótão, e lá, além de não bater muita luz, eu fico com muita alergia, então o pessoal foi reclamar que, tipo, a gente tá pagando o curso, a gente não quer ter aula no sótão. Só não consegui filmar tanto da minha aula, porque é proibido até usar celular na aula, a professora sempre briga, a gente tem que deixar o celular na bolsa, mas fiz umas filmagens clandestinas aí pra vocês. Das Fleisch muss gebraten werden. Genau, perfekt, sehr gut. Gebraten oder auch hier geschnitten, theoretisch. Hora do intervalo, eu sempre vou em casa pra tomar café da manhã. Hallo? Oi, forgot my key. No, in the basket was only one left and that was two. Quando meu namorado tá em casa, ele sempre prepara café da manhã pra mim. Até nesse dia que ele tava doente, ele preparou. São 25 minutos, mas contando com o tempo de andar, né? Eu tenho 20 minutos pra engolir a comida, conversar um pouco e voltar pra aula. A minha aula termina, teoricamente, 12h15, mas a minha professora gosta de falar, então às vezes termina um pouquinho depois. E esse é só o início, né, dos meus estudos durante o dia de alemão. Eu chego, pelo menos tomo um arzinho ali de uns 5 minutos. A gente não tem muito tempo pra descansar. E aí eu tinha uma aula agendada. Então, gente, agora eu vou fazer minha aula aqui pelo Lingoda, que é uma escola de idioma online. Como eu não tenho autorização pra filmar o rosto e a voz das pessoas, então eu volto aqui com vocês depois. Enfim, gente, aula terminada, e as aulas online, elas têm me ajudado muito a criar mais confiança de falar, né, e ter um hábito de estudo. Tem treinamento oral lá no meu curso, mas é que eu sinto que são diferentes, são assuntos diferentes, são pessoas diferentes, então eu falo coisas diferentes, e pra treinar aquilo mesmo que eu já aprendi, mais assim, pra ficar mais enfático na minha cabeça, né. E aí eu tenho conseguido criar uma rotina de estudo que tá me ajudando a desenvolver o idioma mais rápido. Vocês até comentaram, nossa, Fernanda, mas tão rápido, você já tá no nível B1, que nível B1 já é o nível intermediário, né. Lá no Lingoda tem aula de inglês pra negócios, de alemão, de francês, de espanhol, do nível A1, do nível mais básico, até o nível C1, que é o nível mais avançado. Eu sempre faço aula em grupo, e aí eu vou colocar aqui na tela, eu tenho feito no nível A2, porque aí eu consigo voltar um pouco atrás, eu sinto que assim, eu sinto mais segurança pra falar, né. E eu decidi fazer o sprint, que é um desafio que eles estão de 1 mês. Esse desafio ajuda a gente a criar uma responsabilidade, uma rotina de estudo, e aí eles criaram uma promoção pra te incentivar a fazer esse desafio de 50% de cashback. Seguindo todas as regras do site, fazendo tudo direitinho, você recebe metade do valor que você pagou de volta, ou você pode fazer as aulas dobradas. Então, se você fizer o desafio de 15 aulas, você ganha mais 15 aulas para fazer no próximo mês, ou 50% de cashback. Com o link aqui na descrição ou com o desconto que eu vou deixar aqui na tela, vocês ganham um desconto de R$105.
ou 20 euros. Você pode fazer aula se estiver morando aqui na Europa, se estiver no Brasil, se estiver nos Estados Unidos. Não importa aonde você estiver, você pode marcar sua aula e nos seus horários. Então tem dias que eu faço assim que eu chego da escola, mas nem todo dia eu posso. Às vezes eu marco pro final da noite. Sempre tem aula disponível e você pode fazer em grupo, como eu faço, ou então aula particular, se você precisa se preparar para uma viagem que você está fazendo, para uma entrevista de emprego. Aí eles vão, né, dar foco no que você pedir para ser ensinado. Agora, hora do almoço. Eu queria fazer um almoço improvisado e rapidinho, mas eu acabei me empolgando. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de cozinhar, gente, almoço e janta todos os dias, porque eu adoro cozinhar. Vocês vão dizer que não foi improvisado, mas eu fiz realmente com o que tinha na geladeira. Eu fiz ali um camarão com vegetais, coloquei no forno para gratinar com um pouco de queijo. Depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar a receita para vocês. Tinha um pouquinho de batata também, joguei batata ali no meio, mas é muito fácil. Eu peguei todos os vegetais que tinha, espinafre, brócolis, queijo por cima, com creme de coco, porque eu acho que combina muito com camarão, com creme de coco. E coloquei no forno e a gente comeu com acompanhamento arroz. Vocês pensam que acabou a parte do estudo? Não acabou não, gente. Agora eu tenho o dever de casa. Nesse dia a gente tinha 11, desde o C1 até o C11. Então 11 exercícios para fazer. Surgiu reserva do Airbnb, então tem que parar tudo que eu tô fazendo, que tem que responder a pessoa, e aí volta a concentração, e aí aparece uma mensagem, para pra responder, volta a concentração. Essa é um pouco da minha vida de empresária, youtuber, estudante. Então foi bom eu ter respondido essa mensagem na hora, porque a menina tinha alugado só um dia e ela queria tirar algumas dúvidas a mais. Aí ela gostou do meu atendimento e decidiu ficar mais uma semana, né? Que ela ia ficar em outra localidade. Enfim, então é importante eu responder as mensagens na hora que eu recebo. E aí, voltando aos estudos, como eu falei, se eu não entendo alguma coisa muito bem, eu vou assisto uma aula de uma professora brasileira aqui no YouTube, ou anoto para depois tirar a dúvida com a minha professora do Lingoda. Porque apesar da minha professora da escola ser excelente, ela tem que seguir o cronograma da escola e às vezes não dá tempo de fazer tudo muito bem. Eu fiz metade das coisas. Agora eu vou dar uma pausa pra tomar banho, que minha pele tá oleosa, quero trocar essa roupa também. E depois eu vou terminar tudo. Acho que eu vou fazer mais tarde. Agora já são quase 6 da tarde, gente, o tempo voa, então é nesse tempo que normalmente eu vou fazer uma edição pro canal, né, mas aí daqui a pouco já é hora de fazer janta, aí você tem que lavar o cabelo, né, ter a minha vida, se eu quero encontrar meus amigos no final da noite, se eu quero conversar com meu namorado, assistir um filme, a gente assiste série normalmente todo dia, e aí finalizou o dia. Então, como eu falei, eu não tenho uma rotina certa todos os dias, mas de segunda a sexta, normalmente, eu tenho que planejar na noite anterior o que eu vou fazer pra eu conseguir fazer tudo. Agora vamos pro alemão, né? Pra quem tá aprendendo alemão ou até outra língua, eu botei aqui um pouco das minhas dificuldades. Uma coisa que é assim, se você tá aprendendo alemão com gramática na escola, não no dia a dia, na vida, você tem que entender o porquê de tudo. Por que isso é assim? Por que tem declinação? Você acha que o nível A1 e o nível A2 são os mais importantes, que é a base para tudo que vai vir depois. Tem que saber o que é o acusativo, o que é o dativo. Às vezes a frase tem um acusativo e tem um dativo na mesma frase. Se é nominativo, se é genitivo, genitivo. Acusativo, dativo, genitivo, nominativo. Artigos também. No português a gente já tem 2, que é diferente do inglês, que tudo é the. É the table, the chair. No português é o menino, a menina. No alemão tem o die, o das e o der. O feminino, o neutro, o masculino. E muitas coisas que são femininas em português são masculinas em alemão. E o neutro, a gente não tem neutro. Tem algumas dicas, por exemplo, tudo que termina em T, tudo é die. O NG, né, é verbum, bedeutung também é die. Tudo que termina com E normalmente também é feminino. Enfim, tem algumas regrinhas, mas para algumas coisas você só tem que memorizar. E assim como as preposições no inglês, né? On the table, by the river, isso aí não tem como saber. Tem que memorizar. E isso vem com o tempo de vivendo, tendo muito contato com a língua. Por isso que eu gosto de fazer a aula. Depois eu chego em casa, eu estudo mais, eu vejo vídeo, eu assisto série em alemão, eu faço aula online.
pra eu conseguir aprender mais rápido. Outra coisa é você tem que aprender a identificar os elementos da frase. Acho que um dos maiores terrores de quem tá aprendendo alemão é a declinação. Muda muito dependendo do acusativo, nominativo, mas é objeto direto, objeto indireto. Gente, eu tenho até sonhos, pesadelos com isso. A fonética também é muito diferente. Tem essas letras aqui que a gente não tem no português e tem uma pronúncia diferente, né? Eu não sabia, não tinha referência. Tipo assim, do inglês a gente sabe. Ah, beautiful. A gente sabe, né? Mesmo que pronúncia diferente, a gente tem uma ideia. Agora de alemão era diferente. Por exemplo, o CH em alemão, ele pode ter uma coisa que eu vi um vídeo de como fazer. A primeira pessoa do singular sou eu, ich. E aí eu falava ich. Mas eles não falam exatamente ich. Cada região fala de uma forma muito diferente. Não é que nem no Brasil, sotaque. Por exemplo, o meu namorado, que ele é dessa região, mais ou menos, se ele falar com alguém que tem um sotaque forte daqui da cidade, né? Ele é de uma cidade que é um pouquinho... 30 minutos daqui. Se ele falar de alguém que tem um sotaque tradicional daqui, ele fala que ele não entende. E aí eu vi uma pessoa falando que é como se você botasse a língua aqui nessa parte, assim, com a língua solta, mas sprechen. Aí é uma coisa que eu fico treinando, porque não é natural da minha língua fazer esse movimento. Aí eu anotei algumas palavras aqui que tem esse, que eu ainda não sei muito bem, mas isso vem com mais, quanto mais eu falar, né? E aí tem o CH que também tem uma pronúncia diferente, que é o de Buch, Kochen, Dar, Machen, aí já mais o mesmo CH, mas tem a pronúncia diferente. E alguma coisa como, por exemplo, Leute, que é pessoas, né? É escrito Leute, mas se fala tipo Leute. O J, né, que no alemão ele é J. Então, esse nome, Tanja, Anja, Jonas, Johanne, Junge, pra gente seria assim, eles falam Tânia, Anja, Jonas, Johannes, Junge. Junge é menino. E às vezes o V tem som, é o FAU, né? Tem som de F, então Fata, que você escreve tipo Vata. Mas algumas palavras com V no alemão tem som de V mesmo. Tem também os trembare verbo, esses verbos que são juntos. E aí, dependendo da frase, o verbo vem pra cá e o início vai pro final. Enfim, é uma língua muito complicada e muito diferente do português ou do inglês, mas não tem jeito, tem algumas coisas que tem que aprender. E também tem algumas coisas do inglês, como por exemplo, play guitar. Em inglês é play, né, mas a gente fala jogar guitarra, em português a gente fala tocar guitarra. A gente vai acostumando o ouvido e tipo, eu nunca vou falar touch guitar, tipo tocar guitarra, porque play guitar já é uma coisa que então eu ouvi várias vezes play guitar, I know how to play guitar, que fica na cabeça e você sabe aquilo. Você vai ganhando o feeling na língua, né? Minha professora até tem percebido, porque eu ouço muita rádio também em alemão. E algumas coisas no exercício que ela explica, por que você escolheu essa declinação pra isso aqui? E às vezes eu não sei explicar, mas soa melhor. Esse é um sinal de que você realmente tá aprendendo a língua. Quando você fala alguma coisa errada e você fica... Eu não sei porque isso tá errado, mas só sou estranho. E a mesma coisa com o português. Muitas vezes a gente não vai saber explicar pra alguém que tá aprendendo português por que que fala assim. Por que que isso é assim? Tem muitos casos, eu posso fazer uma lista depois falar pra vocês, de português de coisas que não fazem o menor sentido. Vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês tiverem algum exemplo. Aí como é que a gente vai explicar pra pessoa que você tem aquele feeling pra língua e você sabe que é daquele jeito, mas você não sabe como explicar? Então eu tenho sorte que meu namorado, ele é muito inteligente, ele sabe explicar o porquê é assim, o porquê é o dativo, o porquê. Agora eu vou lá, ainda não terminou meu dia. Esqueci, tô trazendo o caderno pra cá, vou deixar ele que ainda tem que terminar o dever de casa mais tarde. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês querem que eu faça talvez a minha rotina de depois da minha rotina de estudo, não se esqueçam de clicar em gostei, isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, e tenham entendido um pouco melhor quando eu digo que realmente tá difícil conseguir conciliar. E quando eu entro num negócio de quero entender o porquê, eu me fixo naquilo e eu vou assistir 300 vídeos até entrar na minha cabeça, até eu aprender. Deixem dicas de estudos aqui, não se esqueçam que o link do Lingoda e também o código de desconto tá aqui na descrição. Eu acho que é uma promoção muito boa pra aproveitar e que vai te ajudar a ter um gás, assim, não vai ter desculpa pra deixar de fazer as aulas, ou aula dia sim, dia não, ou uma aula pelo menos todos os dias. As aulas têm duração de 1 hora. Então é isso, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.